Olha, amanhã de quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016, 8 em ponto. Nós estamos no segundo turno das eleições, que acontecerão no dia 30 desse mês, portanto, daqui a 10 dias. E a Rádio Imprensa ouvirá hoje os dois candidatos a vice na cidade de Anápolis. O primeiro a ser ouvido é o vereador Eli Rosa, membro do PMDB na cidade de Anápolis, vice de João Gomes, do Partido dos Trabalhadores, do PT. E nos dá o prazer da presença para falarmos da campanha nesse segundo turno, aliás, na reta final, há exato 10 dias, para o processo do dia 30. Eli, bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Imprensa. Bom dia a você, bom dia a todos que compõem aqui para que esse programa possa ir ao ar. Bom dia, seus ouvintes. Há 10 dias, das eleições, que ocorrerá no dia 30, dá para fazer já uma análise desta reta final, Eli? Sim, a gente que acompanha desde a pré-campanha, acompanhamos o segundo turno, é óbvio que nós vamos observando, independentemente de querermos ou não, nós sentimos a campanha, Então, com isso fica muito claro para nós que nós temos alguma carga, algum celeiro de informação acerca da campanha. Sim. Eli, desde que você tomou o posicionamento de fazer uma aliança com o PT aqui na cidade de Anápolis, ainda no primeiro turno, passou a ser alvo de algumas críticas. Primeiro porque o PT e PMDB a nível nacional não se deram bem. O PMDB, inclusive, foi acusado de ser um partido golpista, em virtude da atitude de Michel Temer relacionado com a presidente Dilma. Aqui na cidade de Anápolis, você também foi alvo dessas críticas. De que forma você enfrentou esse problema aqui na cidade? Márcio, tem uma diferença monstruosa entre o PT nacional e o PT municipal. A gestão do Antônio Roberto Gomide, a partir de 2009, a eleição se deu em 2008, A partir de 2009, Anápolis passou a ser uma cidade totalmente diferente. Foi uma cidade planejada, uma cidade que está acompanhando ou seja, o seu planejamento foi muito cumprido nos processos. Então, nós que moramos em Anápolis sabemos disso. Então, isso foi o básico, foi o pilar basal para que eu, como presidente do PMDB, aceitasse o convite de ser vice do João Gomes, para que nós, que somos apaixonados por essa cidade, João Gomes foi criança, como eu, criança que cresceu aqui no nosso município. E como criança que crescemos, nos tornamos adultos, nos tornamos adolescentes primeiro, nos tornamos adultos. Hoje nós somos profissionais, nós somos empresários, nós somos pai de família, o João Gomes, inclusive, já até é avô. E não tem como alguém conviver com alguma coisa ou outra pessoa sem amar por tantos anos. Então, o amor, a preocupação, a responsabilidade que nós temos com Anápolis, é claro que isso tudo somou. Mas essa questão partidária, inclusive eu aproveito aqui esse microfone da sua rádio, mas para dizer para a população napolina, essa coisa que acontece com o partido, e agora parece que a justiça vai fazer uma limpeza, esperamos que faça de fato essa limpeza. Algumas mudanças já estão acontecendo. A prisão de grandes políticos, a prisão de grandes pessoas no cenário político, seja ele estadual, municipal ou federal, elas são necessárias, já passada a hora. Então, aqueles que foram desonestos, aqueles que tiveram desvio de conduta, aqueles que foram criminosos, aqueles que foram danoso para o cenário político, seja ele em qualquer nível, essas pessoas precisam pagar as suas penas. E pagar não como punição, como um processamento didático, porque a nossa Constituição ela não traz a punição pura e simplesmente, a condenação pura e simplesmente pela punição. A condenação, no meu entendimento, ela tem dois princípios fundamentais. O maior dele é o didático, é o ensinamento. Então, os políticos e todas as pessoas desonestas, pessoas, seja em qualquer campo, elas precisam pagar pelos seus danos. E aí existe a pena como punição, mas existe a pena também como ensinamento. Então,
nós precisamos ter muita clareza nesse aspecto. Na sua opinião, são duas realidades totalmente duas diferentes. realidades totalmente diferentes. E o fato de ter pessoas dentro do PT ou pessoas dentro do PMDB que lá em Brasília se agridem, se perseguem, aqui em Anápolis eu não vejo isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós precisamos colocar para a sociedade, fazer a grande pergunta: qual governo dos últimos 16 anos foi mais exitoso para Anápolis? É fácil responder isso, né? Então, por conta disso, pela paixão que eu tenho por Anápolis, pela avidez que eu tenho de ver Anápolis caminhando numa estrada que dá dignidade para nós que estamos aqui desde menino, é claro que tudo isso soma-se. Eu não tenho outras motivações que não essas. Bom, você é um político experiente, já vem de mandatos como vereador, né, sempre atuou fortemente no Legislativo. Qual que é a sua participação nesse governo, né? Com quais ideias o Eli está cooperando, né, ou colaborando nesse processo eleitoral? Você diz da campanha para cá? Nessa campanha, qual que é o envolvimento do Eli? Eu quero responder, eu entendi duas perguntas. Qual a minha participação no governo? Uhum. Eu não tenho participação nesse governo atual. Eu nunca fui para o prefeito pedir cargos. Muito pelo contrário, eu entendo que nós precisamos fazer o nosso trabalho e nós precisamos usar a nossa capacidade de pensar, usar a nossa capacidade de fazer para o benefício do município. E não usar a capacidade de pensar e de fazer colocando pessoas do seu interesse na administração para depois fazer campanha para você na reeleição. Eu nunca pedi cargos dentro da prefeitura. Já me foram oferecidos. E eu, obviamente, mandei uma lista no começo do governo Antônio Roberto Gomide. Mas como eu não fui atendido e entendi por que eu não poderia ser atendido, me silenciei e fui cuidar da minha vida política, meu trabalho como político, como pessoa que preciso, como cidadão que deve muito para esse município, dar a minha fatia de contribuição para o desenvolvimento do nosso município. Ao contrário de candidatos que hoje estão por aí, que estavam cheios de pessoas indicadas na prefeitura. Isso está no portal da transparência, isso é coisa clara e notória e evidente para todo cidadão. Então eu estou falando tudo isso para as pessoas que têm a procuração que se chama título eleitoral, fazer uma grande leitura, porque a responsabilidade é do eleitor, a vontade é do candidato. O candidato está legitimamente correto, ele pode ser candidato, ele pode querer ser. Agora, o eleitor que deve analisar por que votar no A ou por que votar em B. Eli, você não é só um membro de um partido, você preside o PMDB na cidade de Anápolis. Essa sua vinda, né, em composição com o PT, acabou dividindo alguns membros do partido. Prova disso a gente vê aí, percebe outros membros apoiando outra candidatura a não ser esse projeto. Dividiu-se o PMDB em Anápolis, né, como presidente do partido. Como é que você acompanha essa questão, né, de não ter conseguido aglutinar todos os membros dentro de um mesmo projeto? Mas eu vou falar do ponto de vista pessoal. Eu nunca liguei para nenhum dos dois. Foram dois que saíram. Aliás, não sei nem se ainda estão os dois. Para mim, o direito de ir e vir, que aí não é só andar pelas ruas, pelas idas e vindas para o seu trabalho, para a sua casa, eu falo o direito de ir e vir em seus projetos. Nós temos uma pessoa que eu sonhei como um grande pensador político como um grande articulador, uma pessoa que tem um poder de raciocínio político em nível de hoje, de amanhã e depois. Então eu sonhei muito para essa pessoa vir ajudar a construir o PMDB e ela veio. E depois, por umas questões pessoais, particulares, foi ajudar outro candidato. Eu nunca liguei para ele e falei, meu irmão, para que isso, por que isso? Porque isso é legítimo de cada um, né? O partido tem que estar muito acima dessas questões e ele sair da sua campanha, ou sair nos seus empreendimentos, nos seus projetos, independente dos indivíduos que muitas vezes, por alguma carga de informação ou por uma carga de rejeição daqueles que você, por um entendimento maior, você se agrega, você se
se coliga, que foi o caso, que nós coligamos ao PT, e aí, muito claramente, por uma coisa muito pessoal dele, ele foi ajudar o outro candidato. Mas isso não diminui a minha admiração por ele, não diminui absolutamente nada o meu reconhecimento da importância dele como pessoa, mas eu preciso respeitá-lo, né? Eli Rosa, né, como é que você está vendo o uso, né, das mídias sociais agora nesse processo eleitoral? É claro que com tempo reduzido de campanha, né, nós tivemos no primeiro turno 45 dias, agora um tempo menor também, bem diferente de outras eleições. É claro que as redes sociais, elas vêm sendo bastante utilizadas, exemplo de aplicativos como WhatsApp, Facebook, gente que posta mensagem o tempo todo. Como é que você está analisando as mídias sociais nesse processo eleitoral? Mas no universo da sociedade tem pessoas com todo tipo de pensamento, com todo tipo de habilidade, inclusive de manusear essa rede de informação. E vejo isso muitíssimo positivamente, porque aí chega a importância do espírito público, a importância do princípio da publicidade, a importância do princípio da transparência. E aí eu quero dizer que uma prefeitura igual a Anápolis, que tem nota 10 pelo Ministério Público Federal, me parece que são pouquíssimas as cidades, talvez 2 ou 3, se não me engano, cidades que têm desculpa, que tem esse princípio da publicidade, da transparência, nota 10. Então, nós que somos políticos por ideal, é muito útil essas ferramentas. Uhum. Por outro lado, elas também caem muitas vezes nas mãos daquelas pessoas que não têm informação. Esse princípio dos escândalos, né? As pessoas hoje estão usando as redes sociais até para arrumar coisas pessoais, né? Arrumar, por exemplo, seus namorados, seus parceiros, divulgar os seus produtos, divulgar as suas empresas, divulgar aquilo que você faz, e muitos divulgam aquilo que eles pensam. Uhum. Né? E nós precisamos estar muito tranquilo que muitas pessoas pensam coisas malucas e colocam nessas redes. Então essa é a parte nociva da rede. Né? Correto. É claro, notório, que o Eli é um profissional da saúde, muita gente o conhece como empresário. Aliás, relacionar inclusive o seu apoio à candidatura do João Gomes do PT por ser um dos beneficiários, né, e se obter de parcerias, né? Aliás, circula nas redes sociais que o Eli teria faturado milhões dessa administração em convênios, né? Como é que você analisa tudo isso? O que há de verdade, o que há de mito nisso? Mas chega a ser exatamente isso que eu estou falando. A pessoa tem um pensamento e ele coloca esse pensamento e transforma esse pensamento dele em palavras sem conhecimento. Na verdade, isso aí é óbvio que veio do nosso grupo de oponentes, mas isso aí é coisa do contrato que eu era faxineiro quando esse contrato foi estabelecido com a Prefeitura Municipal. Isso foi faxineiro da própria empresa, que eu entrei lá menino, eu era lavador de carro e lavador de tubos, e já existia esse contrato, mais ou menos 1974 ou 1975. Por que algumas cidades têm hemocentros e Anápolis não tem hemocentro? Anápolis não tem hemocentro porque eu entrei em 75, desde 1978 eu já fazia parte, como empregado, fazia parte da gerência do banco de sangue. Desde 1978 eu me transformei em gerente, que eu já tinha 18 anos mais ou menos, entrei lá menor de idade, e em 1978 eu já era gerente desse banco de sangue e já tinha esse contrato. E pela minha gerência desse banco de sangue, o governo estadual, nem o governo federal, nunca se preocupou em montar um hemocentro aqui, exatamente pelo princípio da economicidade. Então, pessoa que pensa e pessoa que escreve umas mensagens tão danosas dessas, tão de má fé, elas precisam ter um entendimento que aqui se tem um banco de sangue extremamente eficaz. Eu gostaria que alguém levantasse o dedo e me dissesse que um paciente morrera
aqui por falta de transfusão, como morre em Brasília, como morre em Goiânia, como morre em várias outras cidades, e não são poucos, morre aqui para o norte, inclusive em algumas cidades aqui do norte de Goiás tem hemocentro, Goiânia tem hemocentro, e as outras cidades também têm hemocentro, e a gestão não tem eficácia. Então, eu não queria nem ficar explicando muito, mas eu estou explicando para você me fez uma pergunta surpreendente, e olhando meus olhos dessa forma, e você como formador de opinião, mas esse é o grande... Por que as pessoas não vão para a rede e falam assim, ó, parabéns, porque esse banco de sangue sempre foi o grande pilar para desenvolver a saúde de alta complexidade. Em cidade nenhuma que tenha um banco de sangue capaz de chegar dentro do centro cirúrgico antes do anestesista, não operam, não abrem um paciente, não opera de câncer, não opera do coração, não tem hemodiálise, não tem parto, né, que muitas vezes nós sabemos que as mulheres têm hemorragia, não tem parto. E aqui tinha 3 bancos de sangue desde 1978. A população foi aumentando e hoje tem com um orçamento desse aí que pensa que é muito dinheiro para fazer transfusão para 1.200.000 vidas. Se fosse um banco de sangue do governo, se gastava 10 vezes mais do que isso e ainda morria gente. Então essa é a explicação. Isso está no portal da transparência. O que eu acho legal aqui no governo de João Gomes, que nada é escondido. Tudo está no portal da transparência. Então essa pessoa de má fé que colocou isso aí, que nós... É uma verdade? O que foi colocado lá? Não, é verdade. Mas é a melhor verdade que Anápolis já viveu desde 1975, que é cuidar dessas pessoas desse aspecto das transfusões, levantando a cidade de Anápolis, trazendo, por exemplo, a cirurgia para dentro da nossa cidade. Quando fala em valores, o que está colocado lá, inclusive foi apresentado nas redes sociais, 13 milhões de reais. Isso por quanto tempo de serviço aí? 13 milhões de reais, na verdade, ele colocou como crítica do Partido 13. Mas é alguma coisa menos do que isso, mas isso refere-se a, não sei se é 2011, 2012 e 2013. Entendeu? Isso refere-se a 3 anos. A prefeitura hoje é o principal parceiro do Instituto Onquematológico? Não. O principal parceiro são os outros, né? Os convênios. Nós temos nós somos conveniados para vários convênios da saúde alternativa, né? Ou seja, Unimed, IPASGO. Nós temos um tratamento de câncer ali, Márcio. Sabe-se quanto custa o tratamento de câncer? Sabe-se. Tem quimioterapia que são 6 mil reais por sessão. Então as pessoas que fazem crítica num valor desse, de longe, não é muito de longe, não conhecem os procedimentos de alta complexidade, que envolve a saúde, que envolve a quimioterapia, que envolve as transfusões. Então por isso que eu falo, a rede social ela é interessante, mas por outro lado, se tiver numa sociedade que não quer enxergar, uma sociedade que seja ela quase uma grande parte da população de má fé, elas vão caminhar para um lado assim aterrorizante, né? Por que fala hoje, assim, sem querer falar mal, né? Eu estou falando muito pelo bem, o maior teto orçamentário aqui até pouco tempo era o Sanatório Espírita. Por que não fala do Sanatório Espírita? Que na verdade nós temos que elogiá-lo, que agora está em dificuldade. Mas o Hospital de Queimaduras, que inclusive hoje não atende mais o SUS, o teto orçamentário do Hospital de Queimaduras deixou de ser investido aqui em Anápolis, porque o doutor Sebastião Celi não aguentou mais. Não aguentou a tabela do SUS. Agora, aqueles que aguentam são criticados, né? Outros hospitais fecharam. O hospital que vivia do SUS, a grande parte deles morreram, fecharam suas portas, inclusive o Hospital de Queimaduras, o hospital... Tem vários tetos, isso se chama teto orçamentário, isso é do governo federal, inclusive, isso não é da prefeitura. Isso não é da prefeitura. E você fez uma pergunta, a prefeitura, isso é do governo federal, toda a saúde de alta complexidade vem do governo federal.
Então isso é contrato com o governo federal desde 1975, 74, mais ou menos. E assim, o senhor tocou no ponto essencial, Eli, por exemplo, o fechamento do Hospital de Queimaduras, que sempre fez um serviço relevante à sociedade, exato, que não atende mais hoje pelo SUS. O paciente com queimados hoje tem que recorrer a outras fontes, se ele não puder pagar lá no Hospital de Queimaduras. Nesse caso, né, a culpa é do próprio governo federal, a prefeitura não poderia ter colaborado, e você como um empresário na área da saúde, vê isso de que forma? Ô, Márcio, eu vejo isso de forma, por exemplo, a tabela do SUS tem 13 anos ou 14 anos que não é corrigida. Então alguém como, aí é complicado a gente falar da gente, né? Mas, por exemplo, vamos falar da pessoa jurídica do Instituto Onquematológico, que teve a capacidade de fazer gestão e sobreviver até agora, não sei até quando vai sobreviver. Você imagina o banco de sangue modelo que é por fantasia o Instituto Onquematológico, fazer como o Hospital de Queimadura fez, que fez com toda razão, Por mais que nós sejamos idealistas, por mais que nós lidemos com vidas, é impossível você atender alguém morto. Então é impossível uma empresa que quebra continuar atendendo. Então não aconteceu com o Banco de Sangue Modelo, e hoje o Banco de Sangue Modelo, como você muito bem colocou, tem algumas pessoas de má fé aí que querem criticar. Por que não critica aqueles que fecharam suas portas? Ou querem que eu feche a porta para que critiquem também? Eu estou te perguntando em relação ao Hospital de Queimaduras, porque isso ficou claro, a sociedade acompanhou. Quando deixaram de atender pelo SUS, algumas faixas foram afixadas naquele local, dizendo que não atenderia mais, e jogaram a culpa na administração municipal, de não ter honrado os compromissos do SUS. E aí, por isso que eu fui incisivo em perguntar essa questão, qual que é a participação, por exemplo, da prefeitura num processo como esse, e muita gente que sofre queimaduras tem dificuldade, por exemplo, hoje no atendimento, porque a referência de queimaduras não atende mais. Márcio, o serviço de saúde, ele é administrado pelas cidades que têm, acho que acima de 20 mil habitantes, eu não me lembro mais, mas acima de uma quantidade de milhares de habitantes, as cidades têm a sua autonomia de gestão. A autonomia de gestão não quer dizer que o município que paga todos os custos, todos os gastos com a saúde. Os municípios são obrigados a gastar, acho que 15%. A lei fala mais ou menos 15%. O município de Anápolis hoje acho que está na ordem de 20%. Então, quando se fala que a prefeitura não cumpriu com o Hospital de Queimaduras, aí eu não sei te explicar detalhadamente, mas é óbvio que o queimado é um paciente grave, um paciente grave que envolve muitas vezes UTI, e todos esses pacientes, todos os custos da saúde, ele é bancado pela prefeitura, mas uma parte menor, a grande parte vem do governo federal. Por que os contratos são feitos com o governo federal? Os contratos das empresas que têm habilitação e têm credenciamento para prestar serviço de saúde de alta complexidade, o contrato é direto com o governo federal. A prefeitura faz a gestão, mas então não vejo a prefeitura como culposa do Hospital de Queimadura fechar. Eu vejo o governo federal culposo nisso. Anápolis responde não é só por 400 mil pessoas que vivem aqui, não. Anápolis responde por 1.200.000 vidas. Então é bastante... Eu não queria nem estar falando disso aqui tão extensivamente, porque a gente tem coisas importantes para falar do ponto de vista da nossa campanha. Eu não sei se você pode estender o meu tempo, mas é muito danoso, é muito danoso mesmo as pessoas fazerem críticas àquelas empresas que estão atendendo o pobre que fazerem crítica aos hospitais e às clínicas que estão atendendo os pacientes do SUS. Ninguém, aí quem faz essa crítica talvez não tenha alguém com ele com câncer, talvez não tenha uma criança abaixo de nós, meu de João Gomes, estabeleceu o serviço de quimioterapia para as crianças abaixo de 12 anos aqui, procurar montar o serviço de transplante de rim aqui. Então, se essas pessoas, de repente, lá no futuro, tiverem esse espaço aqui, só pode ser, obviamente, só pode ser, no meu pensamento, ser elogiadas, né? Se eu,
como vice-prefeito e com a ajuda do prefeito, com a ajuda do governo federal, que aliás hoje, por coincidência, é do meu partido, se a gente implantar esse serviço aqui, é muito diferente daqueles que estão tirando o serviço daqui. Porque a tabela do SUS, ela só é possível para o grande gestor, para o grande experiente gestor, que tem o princípio da economicidade muito à flor da pele. Eli, o tempo eu não posso estender, mas eu tenho mais 5 minutos, né, e eu gostaria que você citasse, então, esses pontos da campanha, que você faz questão de dizer, o combinado, né, da emissora é de 30 minutos, tanto para o vice, tanto para o candidato a prefeito. Olha, Márcio, o que eu vejo hoje, eu vejo 2 candidatos. Esses 2 candidatos, eles precisam colocar para a sociedade o porquê que eles são candidatos. E a sociedade precisa, muito mais responsavelmente do que os 2 candidatos, entender em quem vai votar. Nós temos o Roberto, que é um amigo que conheci na campanha, nunca vi o Roberto, nunca tinha visto o Roberto antes da pré-campanha. É uma pessoa que eu passei a ter amizade, mas é uma pessoa que ele mesmo disse que ninguém o conhecia. Então, no meu entendimento, alguém para votar no Roberto, alguém que seja responsável pela nossa cidade, precisa conhecer o Roberto. E ele se coloca muito aqui, ele está aí como candidato e está aí para ser conhecido. Agora, eu entendo que e aí eu vou tirar a minha... E aí você pode ter certeza disso, mas eu não tenho avidez pelo poder. Eu tenho avidez pela dignidade e pela continuação da nossa cidade em rumo da dignidade humana dessas pessoas que vivem aqui. Então, a pessoa para votar no Roberto, no mínimo, ele precisa conhecer o Roberto. Se ele não conhece o Roberto, ele precisa conhecer, por exemplo, os alunos do Roberto. Ele precisa conhecer, por exemplo, os funcionários do Roberto. Porque se ele for conversar com o Roberto vai vender para o eleitor a melhor imagem dele, como também o João Gomes, né? Conhecer o seu diretor da sua nave, como comandante da sua nave, é de fundamental importância. Nós vimos um cidadão aí que dirigiu um Boeing e ele com problemas emocionais, nenhuma pessoa que estava dentro daquele avião conhecia ele. E ele jogou ele jogou esse avião na ribanceira e matou todo mundo. A nossa Anápolis é uma grande nave. A nossa Anápolis é a grande moradia de todos nós. As nossas casas são compartimentos dessa grande moradia. As nossas residências são compartimentos dessa grande moradia. Será se nós podemos entregar a nossa grande moradia, que aí está inserida as nossas residências, dentro das nossas residências tem os nossos sonhos, para alguém que você não conhece? Então o eleitor precisa analisar isso. Nós não podemos, não devemos falar mal de ninguém. A campanha precisa ser feita e usar os 2 polos, que são os 2 candidatos, usar todo tipo de... Pela regra, tem 1 minuto para as considerações aqui. Estamos a 29 minutos do nosso tempo. Então, eu gostaria muito que todos os anapolinos analisassem isso. Eu e o João Gomes temos o espírito da publicidade, temos o espírito da transparência, fomos crianças que estão aqui desde menino, inclusive contribuindo para o avanço da nossa cidade. Então, é salutar, é de grande importância que o eleitor analise a nossa cidade. Não analise essa questão de partido, não analise essa questão nacional. O que está acontecendo vai acontecer muito mais. Todos os danosos para a política, danosos para o cidadão brasileiro, precisam pagar pelos seus erros. Enquanto não houver motivação, enquanto não houver justificativa para que os gestores de Anápolis paguem pelos seus danos, que eu penso que não haja, mas se houver no futuro, eles também terão que pagar, nós estamos com Anápolis. O meu partido se chama Anápolis e o número do meu partido é 13 por Anápolis. Eli, obrigado por vir e tenha um bom dia. Obrigado a você, um abraço a todos. 8h30 agora. Tudo bem. Acabou com